Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fui informado que tem aluno novo aqui. Quem são os alunos novos? Tá. Bom, gente, meu nome é Marcelo e eu sou professor de filosofia. Quanto à aula passada, ficou alguma dúvida? Vou perguntar de novo. Pessoal, aula passada, ficou alguma dúvida? Ficou sim. Tenho certeza que ficou. Esse assunto em Aristóteles é um tanto quanto complexo. Pois é. Eu já vou falar sobre isso. Vou retomar. Pois não. Como é que eu faço para aumentar o volume? Pessoal aí de trás, está conseguindo me escutar? Como é que eu faço? E agora, pessoal? E agora? Hã? Então tá bom. Bom, pessoal, com relação à aula passada, eu vou voltar um pouquinho. O Aristóteles, ele se divergirá de Platão. Ele vai se divergir de Platão no sentido de que, se por um lado Platão acreditava na existência de dois mundos, mundos estes, sensível e suprassensível, por outro lado, o Aristóteles, ele desprezava essa dicotomia. Ele desprezava a existência de dois mundos, sensível e dentre esses dois mundos, Aristóteles ele vai negar a existência de um mundo suprassensível, segundo os moldes platônicos. Para Platão, o mundo suprassensível era o mundo das ideias, era o mundo das realizações. Para Platão, o mundo suprassensível, ele era o mundo na qual nós podemos contemplar verdadeiramente a ideia de bem. E o interessante é que em Platão essa ideia de bem ela possui uma conotação ética. Por quê? Porque essa ideia de bem é a ideia de sumo bem. Mais tarde, o Santo Agostinho vai falar de sumum bonum, uma vez que Santo Agostinho foi o grande recriador de Platão no Ocidente cristão. Para Platão, o mundo das ideias era o mundo suprassensível era o mundo das ideias, e o mundo das ideias era o mundo da razão. O mundo das ideias para Platão era aquele mundo na qual aquele indivíduo que havia se libertado, era aquele mundo que ele havia contemplado fora da caverna. Segundo Platão, o mundo suprassensível era aquele mundo na qual, onde se dava a verdadeira realização, onde nós podemos contemplar de verdade e de fato o objeto, tal como ele é. Não apenas um simulacro desse objeto, mas apenas o objeto como ele é. Se por um lado o Platão se posiciona do ponto de vista da teoria do conhecimento como racionalista, por outro lado, quando Aristóteles vai desprezar essa ideia de conhecimento enquanto produto da racionalidade, ou seja, conhecimento enquanto produto residente nas ideias simples,
Por outro lado, Aristóteles vai defender a ideia, vai defender a tese de que o conhecimento real e verdadeiro não está no mundo suprassensível, portanto, no mundo da razão. O conhecimento real e verdadeiro está no mundo sensível, portanto, no mundo material. E era justamente esse mundo material que Platão condenava. Por quê? Porque o Platão via no mundo material, ou seja, no mundo sensível, nada mais, nada menos do que uma cópia imperfeita do mundo suprassensível. Em outras palavras, tudo aquilo que estava no mundo sensível nada mais era do que uma caricatura, ou seja, nada mais era do que uma imagem distorcida daquilo que estava no mundo suprassensível. Mas para o Aristóteles não, é aqui que se dá o verdadeiro conhecimento. E quando Aristóteles vai falar sobre o verdadeiro conhecimento a partir dos sentidos, o processo dos sentidos, o Aristóteles ele vai escrever uma obra na qual ele vai trabalhar única e exclusivamente a sua teoria do conhecimento. E o nome dessa obra é a Metafísica. É lá na Metafísica que o Aristóteles ele vai se posicionar, de acordo com a tradição filosófica, como um empirista. O interessante é que nessa obra, o Aristóteles ele não fala de uma forma, como Platão falava, de abstração de conhecimento, mas o Aristóteles fala de múltiplas formas. Para o Aristóteles havia uma infinidade de formas, uma infinidade de maneiras, Vânia, pelas quais nós podemos, através dos sentidos, captar do mundo externo conhecimento, abstrair do mundo externo conhecimento, abstrair do mundo dos sentidos, numa linguagem platônica, do mundo sensível, o conhecimento. E segundo a epistemologia aristotélica, nós, como eu disse, podemos abstrair de múltiplas formas o conhecimento. E no que diz respeito a estas múltiplas formas pelas quais podemos abstrair conhecimento, segundo o Aristóteles, é através dos universais. O que são esses universais? Essa é a pergunta que não se cala. O que são os universais? Numa linguagem bastante simplória, muito simples para que vocês possam compreender. Os universais, em Aristóteles, tratam nada mais, nada menos do que todas as categorias que compreendem o ser. Anotem aí, os universais nada mais são do que todas as categorias que compreendem, que englobam, que fazem parte, ou seja, todas as categorias que fazem com que o ser seja o ser e não o não ser. Isso são os universais. Essa é uma forma bastante simples de definir esse conceito de universais. E quando nós falamos em universais, segundo a teoria do conhecimento em Aristóteles, nós falamos em substância e acidentes. Como eu disse na aula passada, substância e acidentes, esses dois termos, embora distintos entre si, há uma linha muito tênue que distingue esses dois termos. Por quê? Porque, do ponto de vista da metafísica e também da ontologia aristotélica, esses dois termos, eles são basicamente idênticos. Se por um lado a essência vai tratar do ser no que diz respeito ao seu ser e ao seu existir, por outro lado a substância é tudo aquilo, segundo Aristóteles, que serve de base, que serve de suporte para esta essência. A essência trata do ser enquanto ser e do seu existir. A substância nada mais é do que o suporte que faz com que esse ser venha a ser o que ele é, do que o existir venha a existir. Isso é substância. Por isso que
a palavra substância em grego, symbebekos, traduzido literalmente, significa tudo aquilo que serve de suporte, tudo aquilo que serve de base. A substância é tudo aquilo que serve de suporte, tudo aquilo que serve de base para quê? Para a essência. Ou seja, é a substância que essencializa, que existencializa o existente e que essencializa a essência. Ou seja, a substância em Aristóteles é tudo aquilo que torna possível o ser. Ou seja, é tudo aquilo que torna possível este computador, é tudo aquilo que torna possível esse papel, é tudo aquilo que torna possível nós sermos o que nós somos e não outra coisa. Todo ser, segundo Aristóteles, é composto de substância e essência. Para nos constituirmos enquanto ser, a partir da ontologia aristotélica, é necessário que possuamos tanto a nossa essência quanto a nossa substância. Mas, por outro lado, analisando um outro universal em Aristóteles, toda substância traz consigo características inalienáveis, características imprescindíveis ao ser. Quais características são essas? São os seus acidentes. Toda substância, além da sua essência, além da sua substância propriamente dita, ela também possui uma natureza acidental. Ou seja, toda substância possui acidentes. Bom, o que seriam basicamente esses acidentes? Os acidentes em Aristóteles, de acordo com a metafísica, são as suas qualidades externas, porém essenciais. Em outras palavras, os acidentes em Aristóteles servem como o grande caracterizador da substância. É aquilo que caracteriza a substância. Os acidentes, eles, embora fazerem parte da essência da substância, embora caracterizarem a substância, não é a substância. Caracterizam, dão característica, ou seja, distinguem uma substância da outra. Um exemplo simples e claro para vocês entenderem essa relação dialética entre entre substância e acidente. Por exemplo, mim, Marcelo, tu, Vânia, te amo, você sabe disso. Percebe que nós possuímos a mesma essência e a mesma substância? Ora as bolas, Marcelo, tu virou mulherzinha agora? Não é isso. Quando eu digo que tanto eu quanto a Vânia possuímos a mesma essência, a mesma substância, é no sentido de que nós dois possuímos a mesma humanidade. Somos seres humanos. A nossa humanidade nada mais é, em Aristóteles, do que a nossa essência, a nossa substância. Doutor, mas aí não vai alterar no acidente? Porém, no que diz respeito aos acidentes, embora, como eu disse, fazerem parte da substância, caracterizar a substância, porém não ser a substância, é o que distingue. Por exemplo, quais são os meus acidentes? Homem, alto, magro, moreno, Vânia, mulher, estatura mediana, magra. Percebe que os acidentes é o que distingue a substância? Os acidentes fazem com que eu seja eu e não a Vânia, embora possuirmos a mesma essência e a mesma substância. Porém, em Aristóteles, os acidentes não são inalteráveis. Os acidentes são alteráveis.
E o que torna possível a alteração, a mutação, a transmutação desses acidentes é o movimento. O que você está querendo dizer com isso? Com acidentes alteráveis, acidentes que são passíveis de transformação. Muito simples. Hoje, eu possuo a mesma essência e a mesma substância que possuía há 43 anos atrás. A mesma essência, a mesma substância. Hoje eu sou tão humano quanto era. Aliás, antes eu era muito mais. Mas tudo bem, não vamos entrar no mérito da questão. Mas percebe que o Marcelo de hoje, 43 anos depois, é o mesmo de 43 anos atrás? Mas a substância não muda, só os acidentes. A substância não muda. Nem a essência. Não, a minha essência de homem, humanidade, ela não sofre alteração. Percebe? Eu não vou deixar de ser humano nunca até o dia do juízo final. Seja no céu ou nos quintos dos infernos. Vou continuar sendo homem. No sentido humano. Porém, os acidentes podem mudar. Podem fazer com que essa substância sofra transformações. Por exemplo, como eu disse, o Marcelo de hoje não é o mesmo de 43 anos atrás. Percebe que hoje a substância, a essência Marcelo, é distinta da substância essência Marcelo de 43 anos atrás? O que tornou possível essa transformação, segundo Aristóteles, o que tornou possível essa transformação é o movimento. O que é o movimento, segundo o Aristóteles? Anotem aí, movimento, segundo o Aristóteles, é tudo aquilo que serve de passagem da potência ao ato. O movimento é o que torna possível a despotencialização da potência até a sua actualização. É o que torna possível a efetivação do ato. É o que torna possível o ato. Como é que você me define essa questão do ato e da potência? Segundo Aristóteles, a potência é, escrevam aí, a possibilidade de ser. Se a potência é a possibilidade de ser, o ato é a realidade do ser. O que torna possível a despotencialização da potência até a sua actualização é justamente isso, o movimento. Um exemplo simples. Deixa eu usar um exemplo simples para que vocês possam entender. E para o Aristóteles, na natureza, tudo está em constante processo de transformação. Tudo está em constante processo de movimento. E quando Aristóteles defende a tese de que tudo está em constante processo de transformação, tudo está obedecendo a um movimento, ele está falando isso sob a influência de Heráclito de Éfeso. Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês. O que é que vocês estão vendo aqui? Um pedaço de papel, não é? Correto, gente? De onde veio o papel? Qual é a matéria-prima do papel? E de onde vem essa celulose? Da planta. Pois bem, esse papel é em ato. Hoje, o que um dia ele foi árvore enquanto potência. A árvore é em ato o que um dia ela foi enquanto potência, muda ou
semente. Eu sou hoje adulto, em ato que um dia eu fui bebê, criança, enquanto potência. O que tornou possível a despotencialização da potência até a sua realidade, até a sua actualização, foi o movimento. Está claro isso para vocês, pessoal? Essa ideia de movimento, segundo Aristóteles, uma vez que ele foi empirista, ele influencia decisivamente, lá na Idade Moderna, o método indutivo experimental, através do viés de Francis Bacon. É por isso que o Francis Bacon, enquanto empirista, Francis Bacon vai escrever uma obra que nada mais é do que uma releitura do órgão de Aristóteles, que traz como título o Novum Organum. O que é o Novo Organum do Francis Bacon, senão o Tratado de Ciência de Francis Bacon? É lá no Novo Organum de Francis Bacon que ele vai trabalhar a questão do método indutivo e experimental. E ao trabalhar a questão do método indutivo experimental, ele vai trabalhar essa questão, que mais tarde vai servir de base para a ciência, que será contestado lá no seu auge, através da física newtoniana, que será contestado, né, pelo Círculo de Viena. Karl Popper e Thomas Kuhn, sobretudo o Karl Popper. Lá no Novo Órgão, o Francis Bacon vai trabalhar sobre os ídolos. Percebe que o Francis Bacon é tão empirista quanto Aristóteles? Essa foi a influência exercida pelo Francis Bacon, pelo Aristóteles. Além da influência que ele vai exercer sobre São Tomás de Aquino, que foi o grande recriador, o cristianizador, o grande sistematizador de Aristóteles na Baixa Idade Média, através da escolástica. O que é escolástica? A escolástica nada mais é do que aristotelismo, em outras palavras. É aristotelismo, é metafísica aristotélica caiado com a nomenclatura tomista. Pois bem, falamos sobre essência, sobre substância, falamos sobre ato, potência e movimento. E agora? O Aristóteles vai dizer também, dentro dessa categoria de universais, que nós podemos conceber, através dos sentidos, o objeto através das causas. Escrevam aí, através das causas. Quando Aristóteles vai falar das causas, Aristóteles ele vai dividir essa causa em 4 categorias. Como assim? Bom, o Aristóteles vai dizer que, no que diz respeito ao objeto, há 4 causas presentes. Quais causas são essas? Primeira causa, escrevam aí, causa material. Causa material. O que é a causa material? Segundo Aristóteles, a causa material é a matéria do que o objeto é feito. Por isso que se chama causa material. É a matéria na qual o objeto é feito. Bom, se temos a causa material, e agora? Temos uma outra causa. Que causa é essa? Causa formal. O que seria a causa formal para o Aristóteles? É a aparência, é a forma que o objeto adquire. É a forma que o objeto possui. Causa material, causa formal. Terceira causa,
causa eficiente. O que é a causa eficiente para o Aristóteles? Causa eficiente para o Aristóteles nada mais é do que todo agente, nada mais é do que aquele agente que produziu o objeto. É aquele agente que causou o objeto. É quem produziu, Vânia, o objeto. Essa é a causa eficiente. Em quarto lugar, temos a causa final. Como o próprio termo diz, causa final, entende-se a finalidade para a qual o objeto está destinado. Vamos usar como exemplo uma imagem. Uma estátua. Lá um belo dia, um escultor, se depara na frente de um bloco de mármore ou de pedra. Aquele bloco de mármore ou de pedra está na sua brutalidade. É um bloco bruto, aparentemente sem vida. É um bloco, simplesmente um pedaço de pedra, que não possui função nenhuma aparente. De repente, esse escultor, ele é movido por um sentimento, por uma inspiração artística. E o que ele faz? Ele pega o seu formão, pega o seu martelo, posiciona à frente daquele bloco e começa a esculpir. Pá, 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 a bater. Pá, 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 pá. Aos poucos, aquele bloco de pedra vai ganhando vida. Aos poucos, aquele bloco de pedra que até então não possuía nenhuma função, não exercia nenhuma função, agora é uma estátua, é uma bela peça, é uma bela obra de arte. Exemplo, as obras de arte de Michelangelo. Percebe que todas elas são de mármore? As obras de arte lá da Grécia Antiga, todas são de mármore. Pois bem, a pergunta que eu faço é: qual é a causa material? O mármore. Esse mármore deixou de ser simplesmente uma rocha, um pedaço de pedra sem nenhuma função e ganhou vida, ganhou forma. Essa vida, essa forma, ou seja, a estátua é a causa formal. Mas há um outro elemento também que fez com que esse bloco de mármore deixasse de ser um bloco de mármore e se transformasse, viesse a se transformar numa estátua. Quem é esse elemento? É o artista. O artista é a causa eficiente. Mas e aí? Temos agora uma estátua. Essa estátua, ela deverá, por natureza, por definição, servir a um propósito, servir a uma finalidade. Que propósito, que finalidade é essa? No caso do mundo grego, ou embelezar a cidade, ou servir como escultura para adornar os templos, ou seja, servir como objeto de culto, como objeto de veneração. Essa é a causa final, segundo Aristóteles. É a finalidade. Qual é a finalidade? Várias. Está claro isso para vocês, gente? O que tornou possível, segundo Aristóteles, o que tornou possível, segundo Aristóteles, esse bloco de mármore ou de pedra deixar de ser um bloco de pedra ou de mármore e se transformar numa imagem. É o movimento. Foi o movimento, ou seja, a passagem da potência bloco de mármore para a sua actualização estátua. O que tornou possível isso foi o movimento. Em ciência, isso é chamado de evolução.
A teoria lamarckista, darwinista da evolução, ou seja, o processo de seleção natural, que vai falar da questão da transformação que houve no decorrer do processo evolutivo histórico no que diz respeito ao ser humano, ou seja, a evolução da raça humana, isso em Aristóteles é chamado de movimento. Essa ideia de evolução para a ciência, sobretudo para a biologia, sobretudo para a genética, é um conceito fundamentalmente aristotélico. É a ideia de movimento. Perguntas até aí, pessoal? Tá claro isso para vocês, pessoal? Bom, se tá claro, se ninguém tem nada a perguntar, então eu estou encerrando a aula por aqui. Muito obrigado, pessoal. Na aula que vem eu falo sobre ciência política, a política em Aristóteles. Obrigado, gente.